Pensa só, no comecinho de 2026, uma nova regra no Brasil começa a, digamos, empurrar bilhões em investimentos para fora daqui. E ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, a Arábia Saudita abre suas portas de um jeito nunca visto, puxando esse mesmo capital. Nesta análise, a gente vai ligar esses pontos e mostrar como esses dois eventos, aparentemente sem conexão, contam uma única e poderosa história sobre o fluxo do dinheiro no mundo. A grande pergunta é essa, né? O que, afinal, um novo imposto sobre dividendos no Brasil tem a ver com a Arábia Saudita abrindo seu mercado de capitais? Bom, pode parecer que não tem nada a ver, mas a resposta mostra uma dinâmica fascinante de empurra e puxa, que está redesenhando o mapa dos investimentos globais. Para a gente entender essa história direitinho, vamos por partes. Primeiro, a gente fala do gatilho que aconteceu no Brasil. Depois, vamos para a oportunidade que surgiu na Arábia Saudita. Aí, a gente mergulha para entender por que essa oportunidade é tão interessante. E, por fim, um guia prático para quem quer navegar nesse novo cenário. Então, tudo começa aqui no Brasil. Depois de nada menos que 3 décadas, uma regra do jogo tributário mudou completamente. E foi essa mudança que serviu de catalisador, sabe? O pontapé inicial para essa grande movimentação de capital. E o número-chave é este aqui, 10%. A partir de 1º de janeiro de 2026, qualquer dividendo pago para um investidor estrangeiro passou a ter esse desconto de 10%. É o famoso imposto retido na fonte, ou seja, a mordida já acontece antes mesmo de o dinheiro sair do país. E isso encerrou uma era de isenção total que vinha desde 1996. É uma mudança e tanto. Olha só o contraste, é gritante. A gente saiu de um cenário onde o investidor estrangeiro não pagava nada de imposto sobre dividendos para um onde ele paga 10%. Uma mudança dessas, por mais simples que pareça, obriga qualquer gestor de fundo global a sentar e refazer as contas sobre investir no Brasil. Para não assustar todo mundo de vez, a lei trouxe um mecanismo de proteção, o tal do crédito tributário. A ideia é que o imposto total não seja abusivo. Se a soma do que a empresa já paga, mais esses 10% passar da alíquota máxima, o investidor pode pedir o excesso de volta. O grande porém é que até agora ninguém sabe direito como vai funcionar esse processo de reembolso na prática. Falta regulamentar. E é aí que a história fica muito interessante. Enquanto o Brasil cria esse fator que empurra o capital, a Arábia Saudita, quase que na mesma hora, cria um fator de atração poderosíssimo. Vamos viajar agora para o outro lado do mundo, onde um mercado de quase 3 trilhões de dólares está se abrindo como nunca. Essa tabela resume tudo. Antes de 2026, investir lá era tipo um clube super fechado, só para instituições gigantes com um processo mega complexo. Agora, as barreiras simplesmente caíram. Qualquer investidor estrangeiro pode entrar, sem valor mínimo, com um processo simplificado e, o mais importante, com os mesmos direitos de voto que os investidores locais. A porta foi escancarada. E essa citação aqui resume bem o peso dessa mudança. Não é só mais o mercado se abrindo, é o acesso direto a um dos mercados mais estratégicos e com maior potencial de crescimento do planeta hoje. Claro, não é uma abertura total e irrestrita, ainda existem limites de quanto o estrangeiro pode ter de uma empresa. Mas a cereja do bolo, o grande atrativo, está aqui neste último ponto. Ganhos de capital são isentos de impostos. Isso é música para os ouvidos de qualquer investidor global. Ok, mas por que todo esse alvoroço com a Arábia Saudita? O que faz esse mercado ser tão atraente além da abertura? A resposta está nos fundamentos da economia deles. Vamos dar uma olhada nos números. Para começar, crescimento. E não é pouco, a projeção para o PIB deles em 2026 é de mais de 4%. Isso é quase 3 vezes mais rápido que a média das economias já desenvolvidas. Um ritmo de crescimento desses significa um ambiente muito fértil para investimentos. E o mais incrível é que esse crescimento todo vem acompanhado de estabilidade. A moeda deles é atrelada ao dólar, o que elimina o risco cambial que assusta tanto em outros emergentes. E a inflação é baixíssima, super controlada. É uma combinação rara de crescimento forte com a previsibilidade de um mercado maduro. E nada disso acontece por acaso. Tudo faz parte de um plano gigantesco chamado Visão 2030. É um projeto ambicioso para diversificar a economia, diminuir a dependência do petróleo e transformar o país num verdadeiro centro financeiro e logístico global. E as oportunidades lá são bem concretas. A gente vê empresas como a Aulima Bank crescendo junto com crédito no país, a Saudi Aramco, que continua sendo uma máquina de pagar dividendos, a Solutions by STC, que está na linha de frente da digitalização do governo, e até a CWA Power, liderando a virada para energias renováveis. Beleza, a oportunidade parece clara, mas na prática,
Como é que alguém, especialmente aqui do Brasil, pode de fato investir e navegar nesse novo cenário? Vamos ver o passo a passo. Para quem está no Brasil, existem basicamente dois caminhos. O primeiro é investir direto lá, o que exige ter uma conta numa corretora internacional. A vantagem é ter mais controle, menos taxas e exposição direta ao dólar. A outra opção, bem mais simples, é investir através de um BDR aqui na Bolsa Brasileira, como o BKSA39. Aí você troca a simplicidade por uma pequena taxa de administração e continua exposto à variação do real. E o processo de investir direto, que antes era um bicho de 7 cabeças, ficou muito mais fácil. Basicamente são 4 passos. Escolher uma corretora global que opere lá, fazer o cadastro online, que é bem mais simples agora, mandar o dinheiro para a conta e pronto, já dá para começar a investir. Agora, um ponto que é fundamental para entender o fluxo de dinheiro dos grandes investidores. Com essa abertura, o peso da Arábia Saudita no principal índice de mercados emergentes, o MSCI, deve aumentar bastante. E por que isso importa? Porque trilhões de dólares de fundos passivos simplesmente replicam esse índice. Então, quando o peso de um país aumenta, o dinheiro flui para lá automaticamente. E esse fluxo automático não é pouca coisa. A estimativa é que algo entre 10 e 15 bilhões de dólares em novo capital estrangeiro entre no mercado saudita só em 2026 como resultado direto dessas reformas. É muito dinheiro. E com isso, a gente fecha o raciocínio. É o que se pode chamar de tempestade perfeita. De um lado, uma nova política no Brasil que empurra o capital para procurar outros lugares. Do outro, uma abertura histórica na Arábia Saudita que puxa esse capital como oferta de crescimento, estabilidade e acesso fácil. E é exatamente isso que a gente define como a grande mudança de capital de 2026. É mais do que 2 eventos isolados. É a prova de como a política de impostos de um país e a política de acesso de outro podem, juntas, redesenhar o caminho que o dinheiro faz pelo mundo. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? O capital global está cada vez mais rápido, mais móvel. Ele sempre vai buscar o caminho com menos obstáculos e maior retorno. A história do Brasil e da Arábia Saudita em 2026 é um baita exemplo disso. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo país a mudar as regras do jogo e atrair a próxima grande onda de investimentos?